1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Hoje é um dia muito especial, um dia precioso. As pessoas não puderam vir, algumas estão viajando, outras foram visitar suas mães, passar o dia com ela. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver muitos textos que vai falar sobre mãe, sobre maternidade. Mas eu, orando, pedindo ao Senhor, não vou me estender hoje. Eu queria ler esse texto com você. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se não sabe não, é na Almeida, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos encontrar? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se ouvia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu depósito tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu ao seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o Senhor, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Amém, irmãos? Queridos, Ana, ela era uma mulher casada com Elcana, e Elcana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina. Segundo a tradição, quando tinha um casamento onde a primeira mulher não tinha filhos, era natural que o homem se casasse com outra mulher para gerar a sua descendência. E o texto vai dizer que Penina, ela tinha alguns filhos, mas Penina, ela, de tempo em tempo, o texto vai falar, mas provavelmente, principalmente quando era o período ali de subirem para Jerusalém, Penina, ela ficava maltratando a Ana, porque o texto vai dizer que Elcana amava a Ana e dava para ela uma porção maior, e provavelmente o ciúme de Penina em relação a isso trazia a ela uma certa inveja, e ali ela então maltratava a Ana ao ponto da Bíblia descrever que aquela mulher estava com o coração amargurado. E uma vez que uma mulher está com o coração amargurado, irmãos, ela se torna uma pessoa com semblante caído. É uma mulher que não tem muita alegria. E se nós formos olhar de forma histórica, naquela época, uma mulher realizada, Humberto, era uma mulher que dava muitos filhos a seu esposo. E o texto então diz que essa mulher, ela
ansiedades, elas precisam estar sendo conhecidas diante de Deus. Como? Com orações e súplicas. E o texto então diz que essa mulher, ela subiu para adorar e ela começou um período de oração. E não foi um período qualquer, foi um período onde ela colocou diante do Senhor o seu problema, a sua dificuldade. Ela colocou diante de Deus aquilo que estava angustiando a sua alma. Ela colocou diante de Deus a dificuldade que ela estava passando, o sofrimento que estava abalando ela psicologicamente. Ana, ela então começou algo muito interessante. Ela começou a batalhar espiritualmente. Ela começou a apresentar para Deus as suas queixas. Ela começou a colocar diante do Senhor as suas mazelas, as suas dificuldades. Ana, ela começa a orar e a Bíblia diz que ela chora abundantemente. Não foi um momento de choro, foi um choro contínuo ao ponto de o autor colocar que foi um choro abundante. Foi um choro onde ela então expressa toda a sua dor, toda a sua mazela, toda a sua tristeza, toda a sua angústia. De alguém que queria apenas um filho. E diante desse processo de oração, o texto vai descrever que ela faz um voto com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor lembrar de mim, eu vou devolver esse filho para o Senhor. E dentro dessa perspectiva, chega um determinado momento, caros irmãos e irmãs, que o texto vai dizer que ela já não tinha mais força para verbalizar com palavras aquilo que ela estava sentindo. Mas no seu coração, o texto vai dizer que ela estava em oração. Ou seja, ela ficou em constante oração. Quem está entendendo, diga bem. E dentro dessa perspectiva, caros irmãos, o texto vai dizer que o sacerdote Eli começa a observar. E ele, de tanto observar, percebe que aquela mulher não está mais verbalizando palavras, mas está apenas com a boca abrindo e fechando. E ele tem ela como uma mulher que está se embriagando, de alguém que está cheio de vinho, de alguém que está cheio de bebida forte. E ele vai até ela e confronta aquela mulher. E o que me chama a atenção nesse texto, pastor Décio, é que mesmo aquela mulher passando por esse sofrimento, ela não foi uma murmuradora, ela não usou de ocasião para falar com uma voz alterada com o profeta, ela de momento algum desrespeitou a autoridade. Pelo contrário, ela diz: meu Senhor, o que o Senhor está presenciando é alguém que está amargurado, é alguém que está sofrendo, é alguém que está triste porque tem uma causa. E aquele homem percebe que aquela mulher, ela tem convicção do que ela está falando, e então ele entende que o que ela está fazendo é o que eu e você precisamos fazer quando as adversidades começam a aparecer na minha vida, na sua. É apresentar as nossas queixas e as nossas dores àquele que pode resolver na minha vida e na sua vida tudo aquilo que nós precisamos. E quando ele então percebe que essa mulher está com a convicção e tem a certeza de que ela está no lugar certo, apresentando a causa para a pessoa certa, o texto diz que ele então abençoa ela, que Deus seja com você nessa causa. E aí Ana vai dizer claramente, de uma forma muito tranquila, e eu quero só observar aqui no versículo de número 17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e seu semblante já não era mais de tristeza. Ela saiu daquele lugar, irmão, com uma convicção, com a certeza de que aquilo que ela tinha verbalizado diante de Deus, ela estava entregando e confiando que
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na vida dela. Nós estamos falando aqui de uma mulher que tinha um sonho. O sonho de ser mãe. O sonho de dar a seu esposo um herdeiro. O sonho de pegar a criança no seu colo e amamentar. Vou ser sincero para você também. Ela tinha um sonho de enfiar o menino na cara da Penina também, mano. Que ela não suportava mais aquilo. E o texto diz que ela voltou para casa e Elcana a conheceu, ou seja, teve relação com ela. E ela então engravidou. Deus se lembrou da oração, da intercessão, do clamor de uma mulher que estava amargurada, mas que se posicionou em oração, e o Senhor ouviu o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está agindo mesmo quando os seus olhos físicos não estão conseguindo enxergar a porta se abrindo. E dentro desse texto, meus irmãos, tem algumas qualidades dessa mulher, que são qualidades de uma mãe, são qualidades de alguém que teve uma maternidade. Uma das qualidades que me chama a atenção, e nós precisamos aprender um pouco mais com as mães, é a fé que as mães têm. Mesmo quando tudo está dando errado, ela se apega a Deus. É uma fé que profetiza e declara quando o filho não está dentro do propósito ou do processo. Ela começa a declarar e profetizar, e a grande questão aqui é quantas pessoas tiveram livramentos porque os joelhinhos das suas mães estavam pela madrugada orando. Dentro dessa perspectiva, eu também vejo a humildade dessa mulher. Uma mulher humilde que não, no momento que foi indagada, ela não se portou de forma ignorante com o profeta, com o sacerdote. Então eu vejo muitas vezes esse tipo de qualidade nas mães, de ser humilde. Essa mulher, ela tinha a fidelidade. Ela era humilde, ela tinha uma fé inabalável e ela era fiel. Era uma mulher de oração. E eu sei que muitas aqui são mulheres de oração que têm orado para a conversão do seu filho, ou para que seu filho ou sua filha seja uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus. E eu vejo aqui uma outra qualidade, a qualidade de alguém que é grata. As mães, ela tem todos esses que eu aqui falei, citei, eu vejo essas qualidades nas mães. E dentro dessa perspectiva, a grande pergunta é: o que é ser mãe? E eu peguei aqui um texto de um autor que não assinou, mas eu achei interessante. Ele fala que ser mãe é ter um coração que cabe a alguns milhares de outros corações, e ainda assim exibe com sobra o amor, cuidando, dando carinho e proteção para quem se achega perto dela. Mãe, ela tem esse coração de acalentar, de cuidar, de proteger, de nutrir. Ser mãe é ser capaz de esquecer de si mesmo, de sacrificar alguns sonhos, renunciar vontades e ainda sair com um sorriso cheio de orgulho do seu filho ou da sua filha. Porque ela consegue renunciar aos seus sonhos para ver os sonhos dos seus filhos serem realizados. E eu estou aqui diante de algumas mulheres assim, para a glória de Deus. Essas mães, elas abrem mão, ela entende os abraços dos filhos, elas abraçam eles com sinceridade e protegem com fervor, força e resistência.
a chamada mãe leoa. E aqui eu tenho certeza que tem algumas leoas aqui. Mulheres que cuidam dos seus filhos. E ai de alguém se falar mal deles. Essas mães são incansáveis, cheias de amor, especialistas em oferecer o colo. Mães sábias, inteligentes e resilientes. São uma manifestação do amor de Deus para com os seus filhos. Isaías 49:15 vai dizer que haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda ama e não tem compaixão daquele que gerou, contudo ainda que ela se esquecesse, o Senhor jamais tinha esquecido. Ele está aqui falando, irmãos, trocando nos miúdos, que o amor dessa mãe é um amor muito parecido com o amor de Deus. É uma mulher que entendeu o processo do amor de alguém que, quando o filho está sendo gerado no seu útero, ela já ama ele de forma incondicional. Mas caso aconteça de alguém ser abandonado, você tem um Deus que não te abandona. E eu estou aqui diante de algumas pessoas. Algumas são mães. Algumas já perderam as suas mães. E algumas ainda estão com as suas mães vivas. Hoje eu tive a oportunidade de ir no aniversário da minha avó, que completou 88 anos. E recentemente a minha mãe estava doente, com 68 anos. Mas mesmo de longe, ela ligava 3 vezes por dia para saber como estava a filha dela de 68 anos. Porque uma mãe, ela tem um coração e olha para o filho sempre vendo um bebê, mesmo quando ele já tem uma idade avançada. E talvez eu esteja falando com alguma pessoa que não teve a oportunidade de ser criada com sua mãe. Mas hoje o Espírito Santo se faz presente. Se você hoje não teve a possibilidade de estar com sua mãe, você pode até se levantar, que alguém vai te dar um abraço, para te acalentar e dizer que Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele tem te sustentado. Tem muitas pessoas que ficam tristes. Eu ainda tenho minha mãe, queridos. Eu ainda tenho minha avó. Mas até quando? Por isso que nós temos que honrar quando estiver ainda com vida. Aleluia! Ana, ela queria essa maternidade. E hoje, os filhos só são alguém porque tem a mãe que nutre eles em oração, que cuidou deles quando criança e continua cuidando deles mesmo estando velhos. Sabe, irmãos, hoje é um dia muito especial, principalmente para você que é mãe. Para você que tem a sua mãe viva, dê valor para ela. Porque mesmo ela completando 88 anos, eu consegui hoje ver a minha avó sendo abraçada por todas as filhas e dando colo, carinho e afeto para todas elas. Aleluia! São momentos assim que nós precisamos guardar na memória, porque chegará o dia que só vai ficar as lembranças. E nessa noite, a igreja presbiteriana renovada, ela quer trazer essa consciência de que você, mãe, é importante para nós. Eu queria convidar nesse momento a igreja a ficar de pé. Glória a Deus.
rica oportunidade de poder, junto com os irmãos, com a congregação, com o povo eleito escolhido do Senhor, poder mais um dia celebrar, Senhor Deus, ó Pai, a ceia do Senhor. Nesse momento eu apresento cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada ancião dessa igreja, os pastores, as pastoras, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, Senhor, os ministérios, ó Pai, que se fazem, Senhor Deus, ó Pai, dessa igreja presente. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando a vida de cada um, dando a eles a capacitação do alto, dando a eles, Senhor Deus, a sabedoria dos céus, que eles continuem firmes, ó Pai, dentro do propósito, Senhor Deus, ó Pai, da qual o Senhor tem nos fortalecido. Que essa igreja possa crescer na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. Que nós todos os dias possamos, Senhor Deus, ó Pai, continuar sendo instrumento para o louvor e glória do teu nome. E agora, irmãos, pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora